Gente, vamos girar o assunto aqui no Morning, porque em meio ao aumento de casos da Covid-19, a Fiocruz constatou que 18 estados e o Distrito Federal estão com ocupação de leitos de UTI destinados à doença acima de 80%. A informação foi confirmada pela Jovem Pan junto à pesquisadora Margarete Portela na semana que vem. Na semana que vem, a Fundação deverá publicar um novo boletim sobre a situação dos leitos ao redor do país. A elevação da ocupação de leitos de UTI fez com que os secretários de saúde, através de carta assinada por Carlos Lula, presidente do CONAS, manifestassem desejo por medidas mais restritivas para combater o aumento no contágio. Dentre as ações defendidas no comunicado está o toque de recolher nacional das 8 horas da noite às 6 da manhã. Além disso, medidas como fechamento de bares e praias, suspensão de shows e atividades que gerem aglomeração e a adoção de trabalho remoto também estão entre as recomendações. No Distrito Federal, o primeiro dia útil de lockdown foi marcado por protestos. O movimento de pessoas diminuiu, mas algumas lojas permaneceram abertas e ambulantes seguiram trabalhando em Brasília. Mais de 120 estabelecimentos foram fechados após vistoria e um foi interditado por descumprir as determinações. O governador Ibanez Rocha prometeu flexibilizar a parte das restrições antes do dia 15 de março, quando termina o decreto que institui o bloqueio de atividades. Ainda nesta segunda-feira, o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal se posicionou contra o lockdown, hein? E foi alvo de críticas, né, Vini? É isso, Paulo. Vou pedir para a produção já jogar na nossa tela essa nota pública contra o lockdown aí feito pelo Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, dizendo que essa medida se mostrou ineficaz, atentória contra os direitos fundamentais da Carta Magna e condenada até mesmo pela própria Organização Mundial da Saúde. Nas palavras do Dr. David Navarro, o lockdown não salva vidas e faz os pobres muito mais pobres. Essa fala é um pouco descontextualizada, até porque a própria OMS já defendeu sim essa medida em casos mais urgentes. E aí a nota também diz que o Amazonas, que é o estado com maior índice de isolamento social do Brasil, apresentou um maior número de internações e mortes por Covid-19, cerca de 30 a 45 dias depois, após o primeiro lockdown, sendo ainda mais imediato e após o segundo, configurando mais uma evidência do fracasso dessas medidas de extrema restrição. E diz que essa restrição também, Paulo, causa ainda mais perda da liberdade, causa aumento da incidência de transtornos mentais, o uso e abuso de álcool e outras drogas, agravando dos demais doenças crônicas, além do prejuízo irremediável à economia, provocando desemprego, fome, violência e, por conseguinte, mais casos à saúde. E aí, esse posicionamento do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal foi alvo de críticas por algumas entidades. A Sociedade de Infectologia do Distrito Federal disse o seguinte: o lockdown já se mostrou em várias partes do mundo uma medida útil para controle da transmissão da Covid-19, devendo ser adotado em casos extremos. No Distrito Federal, propõe-se no aumento a restrição de atividades específicas em horários delimitados. São ilícitos os debates e os questionamentos sobre quais atividades devem ou não ser afetadas pelas restrições, bem como a duração desse período. Não é admissível, entretanto, que haja um posicionamento radical contra a medida de forma geral, como fez o CRM do Distrito Federal. E a Faculdade de Medicina da UNB também se posicionou contra essa nota pública do Conselho, dizendo que surpreende a sobremaneira a afirmação do CRM do Distrito Federal ao argumentar contra uma medida destinada a evitar a morte das pessoas afetadas pela doença em prol de interesses de natureza econômica e alheios ao seu dever de zelar pelo bom exercício da profissão médica. A atitude do CRM do Distrito Federal tristemente contribui para reduzir a adesão às medidas e certamente terão um preço em vidas ceifadas pela doença. Muito bem. Atriles, Jorge, o que você achou dessa nota do CRM do Distrito Federal? Apoio-a integralmente. O lockdown é uma medida primitiva
eventualmente utópica, ela pode até achatar a curva se todo mundo ficasse trancado no banheiro durante 2, 3 semanas. Primeiro, aqui no Brasil é impossível fazer um lockdown, porque tem gente que mora em periferias e que trabalha num dia para comer no outro. A gente está exatamente com uma redução do auxílio emergencial, as pessoas estão com as economias parcas, e já estão virando quase nada. E incita realmente maior depressão, mais índice de suicídio, mais índice de violência doméstica, mais índice de afogamento da natureza humana, da condição humana, porque não tem capacidade de se sustentar. O lockdown já foi um fracasso em países como Argentina, Peru, Bélgica e tantos outros que fizeram que não houve um resultado substancial e que houve resultado colateral dessas enfermidades psíquicas e sociais no ser humano. Fome, miséria, desemprego. Para não ficar só no abstracionismo, eu dou um exemplo. Em Araraquara tem crise de desabastecimento, você tem crise de miséria, maior população de rua na cidade. Araraquara ficou um ano, foi recebido 27 milhões do governo federal e ela tinha 70 leitos, continua com os mesmos 70 leitos. Ou seja, o lockdown é uma medida paliativa para incompetência de gestores que arruinam com a vida das pessoas e economia, nessa nota absurda que o Vini leu, economia salva vidas, economia é a subsistência das pessoas, é o trabalho das pessoas. Você ceifar por completo com o lockdown é um absurdo. Ou seja, em vez de colocar a ênfase em tratamentos profiláticos que os negacionistas negam peremptoriamente, que metade dos médicos, sim, recomendam tratamento com azitromicina, com cloroquina, com vários outros remédios que eventualmente amenizam os sintomas do coronavírus e podem eventualmente até salvar vidas. Não tem pesquisa científica concreta, mas existem resultados bastante promissores nesse sentido. As pessoas ficam fazendo essa apologia a essa medida pré-histórica que não surte efeitos. Ninguém fala, por exemplo, na segregação de pessoas mais velhas, mais doentes, na possibilidade sequer de um isolamento. Ou seja, e ficam fazendo apologia a um instrumento pré-histórico que piora a vida das pessoas, um remédio mais amargo que a própria doença. Ok. Joel, vai lá. Bom, primeiro ponto, brevemente, a deles, desculpa. Contrapor lockdown e propor cloroquina no lugar... Não é cloroquina, é tratamento profilático, corticoide, azitromicina, uma série de remédios. Você falou, peraí. Ok. Agora é o Joel. Tá bom. Ok, mas voltando ao ponto, então. Vamos comparar as duas cartas que a gente viu, as duas primeiras ali, do CRM, uma carta de um discurso ideológico, um discurso que repete afirmações sem base nenhuma, de forma radical, e a excelente resposta, a primeira que a gente leu, da Sociedade dos Infectologistas. Não é radicalizar para falar, não, lockdown é sempre bom em todos os casos, ponto final, acabou, não tem discussão. Não, disse, olha, foi provado e foi mostrado com dados, e foi mesmo, que o lockdown em situações específicas de grande calamidade é necessário e tem um efeito. Londres acabou sendo, a Inglaterra como um todo, na verdade, o último caso que a gente estuda da queda das infecções. Estava totalmente colapsando, fora de qualquer controle. Teve o lockdown, conseguiram reduzir drasticamente as novas infecções, assim como diversas outras cidades pelo mundo. Então, quando realmente é necessário, ele é um remédio amarguíssimo. Mas quando é muito necessário, precisa ser utilizado. A restrição precisa ser utilizada com método e nas circunstâncias corretas. Eu concordo com você, por exemplo, Adriles, quando você diz, olha, a Argentina foi um fracasso. Foi. Antes de chegar o primeiro caso, fechou absolutamente tudo, passou meses tudo absolutamente fechado, a economia caindo, mas não tinha caso dentro ainda. Uma hora a população não aguenta mais, pela própria mudança das regras, mas também pela própria ação das pessoas, acabou furando e saindo do isolamento, depois chegou com tudo a doença. Ali foi um erro de timing total, mas no timing correto as restrições são necessárias com a contrapartida. Transferência de renda. Olha a crueldade do governo a ter deixado o mês de março sem a transferência de renda. Isso aí é bastante grave, muitas pessoas estão precisando e, na medida em que tem restrição, precisa ter a transferência. Ok. Zé, quero ouvir sua opinião também. Vamos lá. Olha só, tem uma frase famosa aqui nesses debates políticos que é o seguinte: para cada problema complexo, há uma solução simples, elegante e errada. Então, esse é um debate que é muito complexo. Por exemplo, o lockdown, ele é inegável, ele deve ser usado quando aí vem a própria nota dos infectologistas, né? Soluções extremas, é um extremo. Não se pode adotar o lockdown ou isolamento social como um meio de vida, como uma situação prolongada.
Por exemplo, agora já está se indicando aí a possibilidade de um lockdown sim, porque aumentou muito o número de casos, as UTIs estão atingindo 100%, 90%, já a área privada e pública, né? Então, neste caso, é possível explicar um lockdown, porque ninguém sabe absolutamente o que fazer. A nota dos infectologistas é muito clara quando ela diz o seguinte, olha só, as soluções simples ou radicalismos não atendem à necessidade atual. Mas aí é contra ela que essa solução simples e radical é o tal do lockdown. A nota do CRM, ela vem no sentido da responsabilidade, ou seja, cuidados, não aglomeração. O lockdown, imagina se todo mundo parasse lá no início, né? A gente estaria agora há um ano parado e sem solução, e começando agora um processo de infecção. Então é muito complicado dizer isso. Sobre os governadores, os secretários de saúde estão eu me lembro que há 3 meses, pressionando o Ministério da Saúde para criar um grupo nacional e tomar conta, fazer lockdown, fazer isolamento, fazer toque de recolher. Mas lá no início, os prefeitos e governadores foram ao Supremo pedir para que o governo federal não intervisse nas suas decisões regionais. Agora que o paciente está muito grave, querem jogar nas mãos do médico Eduardo Pazuello, médico aí no sentido figurado, né? E o presidente Jair Bolsonaro já falou para o ministro que não aceita. Daí vem a pressão dos governadores para que o presidente Jair Bolsonaro pegue agora essa batata quente. Não tem mais tempo. Já perdeu a mão. Não há como fazer essa coordenação nacional. Perfeito, Zé. E olha, mais uma informação importante aqui sobre a pandemia, gente. O presidente Jair Bolsonaro vetou na noite desta segunda-feira um trecho de medida provisória introduzido pelo Congresso que dava prazo de 5 dias para a Anvisa aprovar o uso emergencial de vacinas contra a Covid-19. O Congresso poderá agora manter ou derrubar o veto presidencial. Esse foi um dos vetos feitos à MP, sancionada pelo presidente, que autoriza o governo brasileiro a aderir à COVAX Facility, aliança internacional organizada pela OMS para a aquisição de vacinas.